Nessa afluência de uma imensa massa de garimpeiros, chegam ao local grandes famílias ilustres da Mantiqueira, das Minas Gerais e do litoral. Ali se fundiram, se misturaram, se amalgamaram. E por fim, quando se definem as áreas políticas, criam-se os partidos políticos. Tem início o processo do coronelismo e do jagunço, na Chapada Diamantina. O garimpeiro era o jagunço era o garimpeiro. Os capangueiros iam para a Europa, traziam de lá a moda, a literatura, os costumes, até as armas de fogo e os missais, que eram de madrepérola. Traziam tudo. Luxavam muito, não é? O povo luxava muito. Muito diamante, saída de diamante, todo mundo luxava. Até os garimpeiros luxavam muito, porque às vezes ia na missa com uma roupa, ia fazer um batizado com outro terno, a procissão já era com outro, tinha muita gente. Quando eu era criancinha, o povo me dizia que o povo trabalhava assim, não tinha casa, eles arrumavam aquele lençol para ficar embaixo, para passar uma chuva e tudo mais. Então, botaram o nome lençol e eu falei, oh, você é mesmo. A descoberta do diamante foi no século XIX, por volta de 1840. E aconteceu a Corrida do Diamante, o novo Eldorado. Multidões de garimpeiros vieram em busca da fortuna, em busca do bamburrio. Acamparam aí na beira do rio, as tendas eram 4 paus e um lençol esticado em cima. E o povo começou a se referir ao lugar aqui como os lençóis. Em seguida chegaram os capitalistas, os compradores de diamantes vindos de Minas Gerais, os coronéis. Importaram milhares de escravos e ganharam uma fortuna colossal. Exportavam as pedras diretamente para a Europa. Havia um vice-consulado francês, havia uma representação comercial da Alemanha, uma riqueza impressionante. Essas famílias ficaram conhecidas como a aristocracia do diamante. A moda vinha de Paris para cá e chegava, dizem até que chegava primeiro aqui do que na capital, porque se espalhava na cidade, né? Vestidos, pianos e etc., roupas, né? Fraques, eles traziam para cá, vinham direto da França. Até facilitavam viagem, né, de pessoas, de famílias aqui que iam para a França estudar. Com os garimpos da Chapada Velha em decadência, o mapa da fortuna aponta para a última cordilheira, a oriental. E é para lá que milhares de aventureiros se dirigem. Chefiada pela aristocrática família Sá, Lençóis, a Vila Rica da Bahia, é a capital das lavras diamantinas e uma vitrine deste apogeu. Enquanto o mundo está em guerra, Lençóis tem nas mãos um minério estratégico, o carbonato. De uma hora para outra, aquele diamante feio e sem valor se revela o mais poderoso instrumento para lapidar diamantes e perfurar túneis e canais. Lençóis é o único produtor mundial do carbonato. A metade de um diamante de apenas 2 quilates comprava uma fazenda com 250 hectares. Com tanto dinheiro em circulação, Lençóis, uma cidade com uma população flutuante que chegava a 20 mil habitantes, tem cartões postais confeccionados na França e abriga um subconsulado francês, 2 cinemas e lojas com produtos importados diretamente da Europa.
França era o país que dominava o comércio de diamante e carbonato no mundo. Justamente por isso que as modas francesas chegavam primeiro em Lençóis do que em Salvador. Bem, Lençóis é uma cidade baiana. Embora uma cidade colonizada por mineiros, é uma cidade baiana, é uma frente pioneira de garimpo. Viva o Senhor do Espaço! Viva o Senhor do Espaço! Viva o Senhor do Espaço! A capital da Bahia vive um momento político agitado. O ex-governador Seabra é acusado de vencer as eleições para o governo do estado num jogo de cartas marcadas. As oposições não aceitam. Então, alguém se lembra do Horácio. E o Horácio aceita o convite para marchar sobre a capital, para corrigir a injustiça e a escamoteação eleitoral ocorrida. Então, Horácio marcha sobre a capital com um batalhão de jagunços em 1920 e vem tomando cidade por cidade. Depois de ocupar 10 cidades, Horácio de Matos invade Lençóis e permanece lá enquanto aguarda o desenrolar dos acontecimentos em Salvador. Pela primeira vez, a capital da Chapada conhece outro comandante que não os coronéis da família Sá. Quando Horácio de Matos invadiu Lençóis, o seu Lili, que se achava eventualmente em frente da família do Sá, não ofereceu nenhuma resistência. Não lutarei, disse ele, para que as viúvas e os órfãos não venham me julgar com tanta desgraça, lamentando a morte dos seus entes queridos. Mas a esta altura, a imprensa inteira apavora o Brasil com o noticiário de que um bando, quer dizer, um batalhão de jagunços, vem invadir a capital. Ora, a Bahia, todas as instituições apelam para o presidente da República no sentido de que intervenha na Bahia. O presidente Epitácio Pessoa decreta a intervenção federal no estado. Mas essa intervenção se faz para garantir a posse de Seabra. O governo, então, joga o exército na Bahia. O general Santa Cruz comanda a intervenção. E chega em Salvador, estaciona, corta todas as comunicações com a Chapada Diamantina. Convida o Horácio para vir à capital. Horácio diz, não, se vocês querem, venham cá. E então, se o general Santa Cruz levasse o exército para a Chapada, a paisagem era outra. Não se repetiria Canudos de jeito nenhum. O ambiente da Chapada, com seu relevo acidentado, cheio de montanhas e desfiladeiros, era um aliado estratégico de Horácio de Matos e um terreno extremamente perigoso para as tropas do exército. Então, Santa Cruz examina os problemas, os aspectos estratégicos e políticos e considera não é possível marchar sobre a Chapada com o exército para depor Horácio, conter o Horácio. E convida Horácio para uma conferência de paz. O Convênio de Lençóis é uma humilhação ao governo federal. Horácio de Matos fica com o domínio político de toda a região da Chapada até o Rio São Francisco. E ainda é nomeado delegado regional do mesmo território, um estado dentro do estado. Que o Horácio chegou a ser comparado por Rui Barbosa é um governador, né? Ele chegou a dizer que a Bahia tinha 2 governadores, Seabra na capital e Horácio no interior.
Em apenas uma década, o líder do pequeno clã subestimado e perseguido por coronéis e governadores sai dos confins da Chapada Velha para comandar uma região inteira. A Chapada Diamantina da Bahia tem aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados. O jornal O Sertão, que Horácio adquire em sociedade, em pouco tempo vira um poderoso veículo de notícias regionais e de consolidação de sua liderança. À medida que sua autoridade é reconhecida pelos poderes públicos, Horácio de Matos vai mudando sua feição política. Surge, então, um homem de planejamento que sonha com o desenvolvimento do interior através do desarmamento do sertão. O desarmamento do sertão, quando começou a se falar, foi mais ou menos por essa época mesmo. Ele tinha esse discurso. Tanto que os anos 20 foram marcados por um Horácio bem democrático, né? Diferente do Horácio da segunda década. Né? Em troca do progresso, troca das armas, aí botava construção da estrada de ferro para ligar o São Francisco, ou construção, escolas, estradas, desenvolvimento da agricultura. Eleito presidente da República, o mineiro Arthur Bernardes convida seu amigo Francisco de Sá para ministro da Aviação e Obras Públicas. Chico de Sá era tio dos coronéis depostos por Horácio em Lençóis. Então, a primeira coisa que o doutor Francisco de Sá faz é mandar para Lençóis um telegrafista que viola toda a correspondência do Horácio e, além de violar a correspondência do Horácio, transmite telegramas injuriosos às autoridades constituídas, inclusive o presidente da República. Isso estabeleceu uma intriga tão grande que foi o primeiro fato perigoso que ocorreu. Horácio de Matos assume o posto de senador estadual. Mas Góes Calmon, o sucessor de Seabra no governo da Bahia, não aceita o poder paralelo de Horácio e rompe com ele. Uma conspiração política está em curso, e ela é muito poderosa. Tempos depois, Góes Calmon envia tropas do governo para destronar Horácio. João da Mota Coelho viaja à frente de 80 homens. Ao chegar, pede reforço de mais 400 soldados. Pela primeira vez, é o coronel Horácio quem está cercado. Eles sabiam que toda a nossa força estava concentrada no Lavrado, no caminho da Bahia, chamado Caminho do Andaraí. Então ele arrodeia e vem por outro flanco. O guia foi meu avô que levou esse grupo para atacar Lençóis. Ele passou pela grande ladeira de Venenos, desceu o Dantas, aí atravessando o rio, passou pelo Mocotó, é uma ladeira muito tamanha, que vai para o lado do Capão, e aí... O dia amanhecendo, Horácio subiu com 7 homens, aí subiu a ladeira e foi esperar lá em cima. Ali era cheio de cercas, de pedra seca, de um lado e de outro. Então meu avô disseram, ô Mota, a coisa está difícil. É difícil penetrar, porque os homens estão cercando. E nós vamos passar dentro de um corredor que lado a lado estavam os homens entrincheirados. Seu velho, bruco, se declaração outra coisa. Nós vamos entrar em Lençóis a qualquer preço, custe o que custar. Então, o senhor está caducando. Mota, as tropas têm munição, mas eles têm estratégia, estão bem entrincheirados. As nossas munições vão ser tudo gasto em vão, porque ele de trás de umas cercas de pedras e nós, sem nenhuma proteção, é suicídio. Essa tropa vem marchando certa de que tinha entrado na cidade. Telegrama ao excelentíssimo governador do estado da Bahia, Góes Calmon.
Lamento comunicar a Vossa Excelência que acaba de tombar as portas dessa cidade o seu enviado guerreiro, Major João da Mota Coelho. O seu corpo foi trasladado para a Intendência Municipal, velado e enterrado hoje com as honras que faz jus um herói. Assinado Horácio de Matos. Um dos episódios mais marcantes da capacidade de liderança militar de Horácio de Matos está centrado na sua relação com a coluna Prestes Miguel Costa, a coluna Prestes. E ele próprio Prestes diz, os contemporâneos dizem, o que significou para a coluna Prestes a existência de Horácio de Matos e sua gente na Chapada Diamantina, ao ponto de ter feito com que a coluna Prestes tivesse o seu rastro perseguido permanentemente até sair do território nacional a presença daqueles homens que estavam impressionantemente treinados e liderados pelo coronelato da Chapada Diamantina da Bahia. Nesse manifesto publicado tempos depois, Horácio revela que não tinha intenção de perseguir a coluna Prestes. Teria colaborado com o governo na expectativa de gerar confiança, deixando assim de ser perseguido. Pouco tempo depois, Horácio de Matos é nomeado intendente, o prefeito de Lençóis. Decide então reurbanizar a cidade que havia sido erguida pela aristocrática família Sá e estende as benfeitorias para as classes mais pobres. A primeira cidade do interior que teve esgoto foi Lençóis. Apesar de todo mundo saber que Lençóis é uma cidade encravada numa serra, né, rochosa. Quando eclode a Revolução de 1930, Juraci Magalhães torna-se o comandante militar do Estado. Horácio de Matos recebe a missão de finalmente desarmar o sertão. E ele usa toda a sua força e prestígio para isto. Consultando os amigos, os correligionários, ninguém, não senhor, não entregue as armas, não pode entregar, eles vão lhe trair, não é para entregar as armas. Mais de 40 mil armas são apreendidas. Quando a última remessa segue para a capital e seus jagunços estão desarmados, Horácio recebe voz de prisão. Chovem pedidos de soltura, telegramas a Getúlio Vargas vindos de toda parte, abaixo-assinados. Horácio é libertado, mas teria que permanecer em Salvador. 2 tiros pelas costas. O terceiro penetra na axila, sem dar tempo de Horácio conhecer o rosto de seu assassino. Preso em flagrante, o soldado é defendido por uma junta de 3 advogados famosos. 3 anos e meio depois, a defesa vence e o assassino é absolvido. Depois da Revolução, o presidente que foi Getúlio, que era para ficar nem um chefe. Como de fato, acabou. Fala-se até de que foi Juraci que mandou matá-lo. Conversando com o médico Perceval da Cunha Vasconcelos, que foi durante muito grande parte da sua vida médico da Guarda Civil, obtive dele o seguinte depoimento. Estava ele analisando as condições de saúde de candidatos à Guarda Civil, quando lhe chegou alguém que ele, ao examinar, verificou que estava com ambos os pulmões atingidos pela tuberculose. Usando a expressão dele, o homem tinha os 2 pulmões brocados. Ele, evidentemente, reprovou o candidato em apreço. Uns 3 ou 4 dias depois, entrando na Guarda Civil, reconheceu o rosto daquele homem que ele havia reprovado, todo arrumadinho, já colocado em condição de ser guarda civil. Ele procurou os escalões
de comando e disse, olha, deve ter havido algum engano, esse homem não poderia ser guarda civil, que ele está tuberculoso. Nesse momento, alguém que tinha detenção de comando disse, olha, doutor, o senhor não se meta nisso não, o senhor já deu o seu laudo, fique tranquilo, que isso agora já é outra história. O guarda Vicente foi incorporado e logo depois atirou e matou o coronel Horácio de Matos.